Os inimigos mais fortes dos Shinigamis de Bleach são os Quincy's, e isso ninguém pode negar. Inimigos que já são extremamente poderosos naturalmente, porém o líder deles, Yhwach, o Rei Quincy, é tão poderoso que tem a capacidade de conceder poderes a cada um deles, compartilhando um pedaço da sua alma de maneira mais profunda, através de um ritual em que os Stanritas bebem o seu sangue, e esses poderes são chamados de Shrifts, ou no caso letras que representam seus poderes. E nesse vídeo você vai descobrir qual é o rank definitivo de todas elas, da mais fraca à mais forte. Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Bleach, já se inscreve, tá? Porque aqui tem vídeo dessa obra maravilhosa toda semana e de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar aquela ideia boa sobre animes e mangás. E que por falar neles, na descrição eu vou estar deixando o link do meu canal do Telegram, onde toda semana eu divulgo as melhores ofertas e promoções dos volumes encadernados dos mangás, roupas, acessórios, canecas, enfim, tem de tudo lá para você que é fã do mundo otaku. O link tá na descrição, te espero lá dentro, porque agora a gente vai deixar de enrolação e vai pro vídeo, galera. Antes de iniciar esse rank de fato, eu preciso deixar claro que estou considerando apenas as habilidades das Shrifts em si, ou seja, sem contar com o poder do Quincy portador. Além disso, eu também preciso fazer menção honrosa às letras K e N, que são respectivamente dos Quincy's BG9 e Robert Akutrone, que não tiveram suas habilidades reveladas até o dia da gravação desse vídeo. Então, dito isso, agora sim, vamos pro rank de todas as Shrifts dos Stanritas de Bleach, da mais fraca a mais forte. E abrindo o nosso rank, The Question, a questão, do Berenice Gabriel. E esse poder, de acordo com Berenice, pode forçar seus oponentes a questionar tudo sobre si mesmo e suas habilidades. E aparentemente, se eles responderem a ele, algum dano deve ser infligido. Mas não descobrimos como seria esse dano, já que, bom, o Zaraki arranca a garganta do Quincy brutalmente. E por isso, essa Shrift vai ficar aqui em último lugar dos poderes dos Stanritas de Bleach. Em 25º lugar, The Yourself, você mesmo, do Royd Lloyd, a letra que enfrentou o Yamamoto transformado em Yhwach, porque assim como o seu irmão gêmeo, o Royd pode se transformar em outra pessoa, porém sua versão da técnica permite que ele replique as memórias e a personalidade desse indivíduo, personificando perfeitamente quem ele escolhe copiar, e é um poder que é melhor para usar em estratégias para enganar o inimigo, porém como o tema aqui é poder, ela vai ficar nessa posição. Em 24º lugar, The Roar, ou o Rugido, de Jerome Grisbat, e esse poder permite o Quincy aumentar muito seu tamanho e assumir uma forma mais feroz semelhante a um gorila, e a letra do Jeremy pode amplificar drasticamente a força de seus rugidos para reduzir uma onda sonora forte para atacar seus oponentes, e essa onda de choque é forte o suficiente para a curta distância mutilar ou até mesmo matar Shinigamis de baixo escalão. Em 23º lugar, The Jail, ou a jaula, Kyugi Op, e graças à sua Shrift, Kyugi pode disparar construções de Heishi capazes de fechar a força a qualquer coisa aparentemente, já que o seu uso dentro da obra foi visto quando a habilidade fechou a garganta e aprisionou o Ichigo dentro dela. Além disso, essa Shrift também é capaz de formar gaiolas ou jaulas feitas de Heishi, e uma vez que a pessoa está presa, sua presença é isolada do lado de fora e sua Reiatsu não pode ser detectada, assim como vimos também acontecer com o Ichigo usando a sua Bankai Fullbringer, e mesmo disparando um Getsuga negro, também não foi capaz de quebrá-la. O que vai nos levar para o 22º lugar, The Power, ou o poder, da meninas McAllen, e graças à sua Shrift, meninas possuem uma força sobre-humana, o que lhe permite socar inimigos com a grande força e pode segurar e jogar grandes rochas com facilidade usando uma única mão. Além disso, ela também é capaz de aumentar drasticamente o tamanho dos seus músculos para obter mais força, porém não vejo essa habilidade tendo muita utilidade dentro de uma obra como Bleach, que possui vários personagens com elevada força física. Em 21º lugar, The Iron, ou o aço, do Kang-Do, e a Shrift do Kang permite que ele cubra sua pele parcial ou totalmente em uma camada de aço, tornando o seu corpo virtualmente vulnerável a danos físicos enquanto a habilidade estiver ativa. O aço é forte o suficiente para resistir a golpes da Zanpakutou do capitão da 10ª divisão, o Hitsugaya Toshiro, sem nenhum arranhão. E outro ponto interessante dessa habilidade é que também permite o Quincy usar sua pele de aço ofensivamente, como quando ele correu em direção ao Hitsugaya com força o suficiente para não apenas quebrar o gelo que cobria seu braço contra a espada do prodígio, mas também para enviar ele voando para longe. Detalhe, tudo sem sofrer qualquer lesão no processo. Em 20º lugar, The
Overkill ou o Massacre, do Driscoll Bussey, e essa letra dá ao Driscoll a capacidade de aumentar muito seu próprio poder simplesmente matando alguém. E segundo ele mesmo, a habilidade continuará o deixando mais forte quanto mais matar, independentemente da força que cada vítima realmente tiver, seja inimigo, aliado ou até mesmo animais. Em 19º lugar, The Underbelly, na Jakub, e com a sua Shrift, o Quincy pode analisar a Reiatsu do inimigo durante um determinado período de tempo, permitindo que ele determine a distribuição de poder espiritual dele, e depois de fazer isso, ele imprime sua letra em seu alvo e a usa para formar uma espécie de padrão de grade, como se fosse uma malha espiritual sobre o inimigo, que ele chama de padrão de morfina, e essa grade permite que ele identifique os buracos na Reiatsu desse inimigo, e assim o ataque, fazendo com que aumente o tamanho dos buracos na Reiatsu, até que o inimigo se esgote e consequentemente fique inconsciente, algo que se mostrou eficaz até mesmo em um personagem tão poderoso quanto Aizen Sosuke, que estava em sua cadeira supressora de Reiatsu. Contudo, quanto menos tempo essa Shrift tem para analisar seu oponente, menos eficaz ela é, por isso ela ficará aqui nessa posição. Em 18º lugar, The Love, ou o amor, do Pep Acabrada, e esse poder permite o Quincy lançar um projétil em forma de coração e qualquer pessoa atingida por ele se apaixona imediatamente por Pep, tornando-se tão obcecado que fará qualquer coisa que ele pedir, incluindo atacar seus próprios companheiros e também pessoas muito mais poderosas sem hesitar, algo que vimos quando ele comandou o Izagi contra um dos capitães mais poderosos de Bleach, o Byakuya, e essa habilidade permite que Pep assuma o controle de uma Zanpakuto com a Senbou Sakura e force suas vítimas a continuar lutando além dos seus limites, embora não tenha efeito sobre objetos sem corações, como edifícios, por exemplo. Além disso, essa Shrift também concede técnicas, como por exemplo a Love Kiss, ou o Beijo do Amor, onde o Pep junta as mãos em forma de coração e dispara uma versão maior do seu ataque normal. E claro, após o Pep ativar a Volstagg, a sua Shrift se torna mais poderosa e permite ele usar um golpe chamado Love Hope, onde o cupido mais tosco que você já viu na vida desfaz sua cesta flutuante para produzir várias cordas de reishi compostas por corações ligados e as joga em direção a um oponente. E se tiver sucesso, as cordas imobilizam completamente o alvo e podem até mesmo dar danos cortantes. Contudo, não parecem ser grandes danos e a habilidade vai ficar nessa posição mais pela capacidade de controlar outros indivíduos ou Zanpakutos do que qualquer outra coisa. Em 17º lugar, The Wind, Nyanzo Weasel, e a Shrift do Nyanzo permite que ele desvie os ataques direcionados a ele para outra direção e longe dele, que parece uma habilidade de defesa comum. Porém, quando ele a usa, os ataques não são refletidos. Em vez disso, eles são empurrados para outra direção, o que resulta nele não sendo atingido. Contudo, Nyanzo não se limita a bloquear apenas os ataques que ele pode ver, ele pode desviar os ataques apenas por instinto, tornando até mesmo ataques surpresas inúteis, algo semelhante ao que acontece com o Gojo em Jujutsu Kaisen, embora aqui não tenha nada a ver com o infinito, certo? Foi apenas um exemplo semelhante. Mas voltando para a habilidade do Quincy, Nyanzo também pode usar o The Wind para cortar os oponentes ao meio, movendo o dedo em direção a eles, o que permite que ao empurrar partes específicas do corpo, faz com que elas sejam separadas e assim cause um efeito conhecido como CPF cancelado. Isso mesmo, o inimigo passa dessa para melhor. Em 16º lugar, The Glutton, ou a Glutona, Liu Totó Lampern, e graças a essa Shrift, Liu Totó pode consumir o que quiser, mudando sua boca para uma forma grotesca que lhe permite literalmente comer qualquer coisa, incluindo pessoas. No entanto, como efeito colateral, essa capacidade deixa Liu Totó em um estado constante de fome. Além disso, a The Glutton também concede a capacidade de usar as habilidades das pessoas que ela comeu por completo, ou também de pessoas que consumiu alguma parte, por exemplo, um braço. E a partir disso, vimos a The Glutton durante uma novel de Bleach, a novel do Izagi Shuhei, permitia a Quincy usar a geração de veneno da Hanka Loli após consumir o braço dela em forma de Resurrection para excretar um veneno corrosivo, o que implica que ela poderia usar também a Shrift The Love do Pep, já que ela o devorou por inteiro, porém não a vimos usar, porque ela continua com raiva dele e não a usou por puro princípio. Em 15º lugar, The Yourself, você mesmo, do Lloyd. E como o seu irmão, o Lloyd também pode se transformar na exata semelhança física de outra pessoa. Contudo, agora a técnica permite que ele replique o poder espiritual e as habilidades desse indivíduo, só que embora The Yourself possa apresentar um oponente uma dificuldade significativa, segundo as palavras de Zaraki Kenpachi para o Jugran e o clone do Yhwach, o poder do Lloyd transformado é equivalente à impressão que ele tem do poder de quem ele quer copiar, no caso, o Zaraki.
ataque, o que permitiu que Empate superá-lo apenas ficando mais forte do que ele mesmo. E é por essa característica peculiar que esse poder vai ficar aqui. Em 14º lugar, The Zombie, ou Zumbi, Giselle Duel. Essa habilidade consiste em que qualquer um que tenha o sangue da Giselle derramado sobre eles cai sob o seu controle, efetivamente se tornando um cadáver. Por causa disso, faz o que Giselle ordenar, mesmo que seja tirar a própria vida. A quantidade de sangue necessária para zumbificar alguém depende da força da sua Reiatsu. Se for uma Reiatsu fraca, Giselle só precisa usar uma gota de sangue para transformá-los em zumbi, após ele chegar ao cérebro do infectado. Mas se a Reiatsu do inimigo for poderosa, o sangue deve ser difundido no coração e espalhado por todo o corpo antes que o zumbi possa fazer efeito. E é por isso, por exemplo, que capitães e tenentes zumbificados como Itsugaya, Kinsei e Rose Matsumoto possuem pele avermelhada. Além disso, outra habilidade que essa Street concede é a capacidade de cura, já que Giselle pode curar seus companheiros ou a si mesma usando as características dessa habilidade. Em 13º lugar, The Thunderbolt, ou o Trovão, Kenshi Catnip. E com essa habilidade, a Quincy pode criar, controlar e projetar relâmpagos, como por exemplo gerar o raio em suas mãos e apontá-lo na direção em que deseja lançá-lo. Kenshi também pode conjurar relâmpagos de poder significativo do céu para atacar alvos em grupos, causando danos consideráveis a uma área. O raio é forte o suficiente para matar vários Shinigamis e efetivamente incapacitar um Zaraki ferido pós-batalha contra Grimmie. E outro ponto importante é que The Thunderbolt permite a Quincy usar várias técnicas diferentes, como a capacidade de se esquivar de ataques moldando seu corpo em relâmpagos para se mover a curtas distâncias rapidamente. Concede também a Galvano Blast, onde a Kenshi dispara uma poderosa explosão de 5 gigajoules de eletricidade, que possui poder suficiente para transformar o que for atingido em pó. Isso sem falar na técnica mais poderosa, a Electrocution, onde a Quincy aponta para cima com o braço, fazendo com que uma enorme coluna de eletricidade surja ao seu redor, e ela concentre todo esse poder ao redor do seu braço para jogá-la em seu oponente, que no caso aqui era o Ichigo, uma habilidade que, embora seja simples, possui um poder destrutivo muito grande, que é a característica principal que vai fazê-la ficar aqui nessa posição. Em 12º lugar, The Heat, ou o calor, do Basby. O poder do Green Joe dos Quincy's permite ele manipular Reishi no ar para poder gerar chamas e lançá-las em direção a um oponente. As chamas são poderosas o suficiente até mesmo para compensar as geradas pela Shikai de Yamamoto, Ryujin Chaka, e fazer com que ele, a Snorret e Nananá sobrevivessem ao ataque do velho. Além disso, o fogo criado é tão poderoso que Basby pôde ultrapassar o gelo de Itsugaya usando apenas o poder de um dedo seu, já que as suas técnicas de fogo vão evoluindo a cada dedo da mão adicionado nos golpes, que geram uma variedade bem legal de técnicas, como por exemplo o Burn Finger One, onde apontando o dedo para o seu oponente, Basby lança um feixe de fogo concentrado, ou até mesmo o meu preferido, o Burn Finger 4, onde apontando 4 dedos, Basby pode criar uma lâmina de fogo ao redor da sua mão, pode usá-la para cortar seu inimigo ou queimá-lo. E The Hit, assim como a Thunderbolt, é uma habilidade simples também, porém é bastante poderosa e possui uma versatilidade que vai fazê-la ficar aqui nessa posição. Em 11º lugar, The Superstar, ou a Super Estrela, do Mask de Masculine e James. E essa habilidade faz com que o Mask ganhe uma quantidade considerável de resistência e força quando o James torce por ele, algo que foi o suficiente para derrotar 2 capitães, o Kinsei e o Rose, e o poder também permite que ele se regenere de danos após o James torcer por ele com muita força, ao ponto de até mesmo fazê-lo curar seus tímpanos perfurados. Além disso, após receber bastante torcida de James, Mask é capaz de assumir uma nova forma em um processo que ele chama de Star Power Up. Nesse estado, essa habilidade também cria uma conexão mais forte entre os dois e acaba permitindo que o James seja revivido infinitamente enquanto o próprio Mask viver. E outro ponto importante é que essa letra parece potencializar também os ataques de Reiatsu de Mask, como por exemplo a sua técnica Star Flash, onde ele dispara um feixe de luz em forma de estrela que é poderoso o suficiente para perfurar facilmente um oponente de nível capitão, como o Rose, ou por exemplo a Star Lariat, onde ao se transformar devido à torcida de James, Mask pode usar essa técnica, que segundo ele pode atingir um inimigo a 1 milha de distância, o que seria equivalente a 1,6 km. Por fim, mas não menos importante, eu também não poderia deixar de citar a técnica Star Flash Supernova, onde no céu, Mask traça um pentagrama de Reishi e quando está acima dele, dispara uma enorme explosão de energia em forma de estrela, que é capaz de criar um imenso dano após o impacto. E um impacto grande que você pode fazer acontecer é ajudar esse vídeo a chegar em mais fãs de Bleach, ao
deixar a tua curtida e também compartilhar eles no grupo do WhatsApp, Telegram e Discord, para que assim a gente possa espalhar a palavra do cubo por aí, porque aqui a gente vai chegar agora no nosso top 10, a The Explode, ou a explosão da Bambietta Buster Bean, e a Shrift da Bambietta lhe dá a capacidade de criar bombas. Seus ataques explosivos não podem ser bloqueados, porque seus ataques não são bombas feitas de Reishi, eles são na verdade Reishi que transformam qualquer coisa com a qual eles fazem contato em uma bomba em si, e usando o seu poder, Bambietta pode desencadear explosões dentro da área ao seu redor com um alcance relativamente alto, que causa enormes danos, e é justamente essa capacidade de ser praticamente indefensável que vai fazer a The Explode ficar em 10º lugar nesse ranking de todas as Shrifts dos Stanritas de Bleach. Em 9º lugar, The Fear, ou o medo do Asnod, e esse poder permite ao Quincy induzir medo nos inimigos a partir dos seus espinhos feitos de Reishi, e apenas uma única ferida é o suficiente para inspirar um medo profundo no inimigo, fazendo com que as vítimas duvidem de tudo, percam o controle de todo o pensamento racional e vejam visões dos seus medos mais profundos. E embora isso normalmente resulte em morte instantânea, devido ao coração de uma pessoa ser incapaz de suportar um choque tão intenso, a experiência e a força de vontade de um indivíduo podem ser usadas para resistir a esse medo até certo ponto, embora geralmente todos sucumbam eventualmente. Além disso, quando o Ash ativa a sua Volstagg, sua habilidade se torna ainda mais poderosa, e agora ao invés de induzir medo por seus espinhos, Ash simplesmente tem que ser visto por seu oponente, para que eles sintam medo, porque agora o medo penetra através dos seus nervos ópticos. Como uma extensão disso, Ash pode criar uma cúpula em torno de si e também de seu oponente, é coberta por inúmeros olhos grandes, que impediu, por exemplo, a Rukia de escapar do seu olhar, e assim começou a infligir medo nela o tempo todo. E claro, é importante comentar que basta um olhar para induzir um medo sem limite, porque fechar os olhos depois é inútil, já que o medo permanece nas memórias e na mente. Em 8º lugar, The Compulsory, ou compulsório, do Pernida Pancadize, e esse poder permite o Quincy disparar seus nervos de seus dedos e enviá-los para o corpo do seu oponente. E Pernida pode controlar a força dos seus movimentos e pode rasgar seu corpo em pedaços quase que instantaneamente. E usando esse poder, ele esmagou instantaneamente o corpo de um dos soldados gigantes do Rei das Almas e também pôde usá-lo para deformar severamente os braços da Yoruichi e do Zaraki Kenpachi, onde o Kenpachi quase teve todo o seu corpo deformado e só se salvou porque cortou seu braço fora. Além disso, Pernida também pode enviar seus nervos para coisas inorgânicas, para que assim possa controlá-las e moldá-las para criar, por exemplo, braços e mãos gigantes para atacar seus oponentes. Em 7º lugar, The Death Dealing, ou a dose letal, do Asking Neck Levar. A Shrift do Asking permite que ele calcule a dose letal perfeita, a quantidade que causará a morte sem falhas de qualquer substância que ele leva para o seu corpo, principalmente por ingestão. Em seguida, aumenta e diminua esse valor como achar melhor, induzindo uma dosagem letal dessa substância naqueles ao seu redor. E claro, para facilitar a dose letal, ele precisa consumir uma grande quantidade do que quer manipular em seu corpo. Por exemplo, ao consumir o sangue do seu inimigo, ele pode diminuir a dosagem letal dele no corpo do seu oponente, tornando-o assim fatal para eles. Além disso, por causa desse controle absurdo sobre a dosagem letal das coisas, essa Shrift concede um fator de cura e também a capacidade de se tornar imune aos ataques dos inimigos, se não derrotar o Asking de primeira. E como se não fosse o bastante, Asking consegue usar algumas técnicas nomeadas como Gift Ball, onde ele joga uma pequena bola de veneno que é potente o suficiente para fazer Grunjo colapsar imediatamente após fazer contato físico, ou ainda também pode usar a Gift Bag, onde o Asking cria uma área de influência escurecida do tamanho do grande círculo no chão, como se fosse uma piscina de veneno, onde se alguém pisar dentro do raio, o Asking pode diminuir sua resistência a qualquer coisa, como por exemplo Reishi. E essas propriedades e técnicas são ainda mais poderosas quando o Quincy libera sua Volstagg e permite, por exemplo, que Asking crie uma versão maior do Gift Ball, a Gift Ball Deluxe, onde todos que estiverem dentro dela serão afetados pelo veneno da habilidade, e é praticamente impossível de escapar dessa grande esfera por causa de outra habilidade, a Gift Berate, que cria dezenas de esferas de luz interconectadas para formar uma grande barreira esférica em volta da Gift Ball que impede a saída de quem tiver dentro. Em 6º lugar, The Axis, ou Eixo X, Lily Barro. E a Shrift do Lily permite que seu rifle perfure qualquer coisa em sua linha de visão, com precisão perfeita e sem a necessidade de projéteis. Esse ataque não pode ser bloqueado por nenhuma defesa, e geralmente Lily mantém um de seus olhos fechados durante o combate, mas quando abre os dois, ele diz que pode usar totalmente o Eixo X, porque de acordo com ele, isso permite que os ataques dos inimigos atravessem seu corpo sem dar dano nele, e Lily intencionalmente mantém seu olho esquerdo fechado, porque ele acredita que seria injusto com seus oponentes, mas se ele abrir o olho 3 vezes
shifts em uma batalha, ele tem permissão para mantê-los abertos durante toda ela. Além disso, com a Volstagg ativa, assim como as outras shifts, o eixo X se torna mais poderoso e permite disparar vários tiros contra um adversário a partir dos buracos das asas angelicais do Quincy. E com o seu poder ativo, o Lily está constantemente em um estado de intangibilidade espacial, tornando-o virtualmente intocável por ataques físicos e até mesmo Kido. E ao disparar dos 6 dos buracos em suas asas, ele pode produzir um ataque poderoso o suficiente para destruir uma grande parte de uma cidade inteira. Em quinto lugar, The Antítese, do Ishida Uryu. A shift dele permite que ele escolha qualquer dos alvos e reverta completamente qualquer coisa que já tenha acontecido entre os dois. Por exemplo, na batalha contra o Jugran, o Ishida está muito machucado e o Jugran está ileso, ele ativa a Antítese e inverte as coisas entre os dois, o que eventualmente faz com que ele fique curado e o Jugran fique totalmente machucado. Em quarto lugar, The Balance, ou a balança, do Jugran Rush Vault, e esse poder permite ele pegar um infortúnio que ocorre dentro da sua esfera de influência e dispersá-lo para aqueles que experimentam uma boa sorte. E isso foi demonstrado de várias maneiras na obra, contudo a mais simples de entender é a seguinte: quando o Jugran tentou executar o Kangdu, não conseguiu por causa da capacidade defensiva da Script The Iron, algo que foi a sorte pro Kangdu e o infortúnio pro Jugran. E a partir daí, o Jugran consegue inverter o equilíbrio da balança e todo o infortúnio é redirecionado pro Kang, e a partir daí, o Jugran consegue executá-lo, já que a sua boa sorte foi dispersada. E claro, tem outras aplicações e exemplos, mas vai ser um papo para um outro vídeo específico que pretendo fazer sobre essa habilidade, que tem muita coisa para discutir. Inclusive, na descrição, vou deixar a playlist das scripts explicadas com mais detalhes, e lá já tem 2 vídeos, um sobre o The All Might e outro sobre a Antítese. Confere lá que também tá muito bom, beleza? Porque aqui a gente vai entrar no nosso top 3, e para abrir ele, temos o The Miracle, ou o Milagre, de Gerard Valkyrie, e esse poder é descrito pelo Thor de Bleach como o poder de manifestar milagres sobre si mesmo, dando forma aos pensamentos, sentimentos e desejos de si mesmo e daqueles ao seu redor. Ele também sugere que quanto mais improvável for um evento específico, maior a probabilidade de um milagre acontecer. Por causa disso, sempre que o Gerard está enfrentando probabilidades quase impossíveis, por exemplo, quando estava batalhando contra boa parte do Gotei 13 sozinho, o milagre permitiu que ele tivesse sucesso de qualquer maneira, independentemente de suas chances normais. E claro, o milagre faz isso a partir do aumento do seu poder, que vem junto com seu empoderamento de dano, porque ao se concentrar no medo das pessoas de serem incapazes de destruí-lo, Gerard pode curar qualquer dano físico causado sobre ele, mesmo se for letal. E por causa desse aumento de poder, o Thor de Bleach acaba ficando cada vez maior, ao ponto de ficar gigantesco, já que a sua cura é proporcional à quantidade de danos. E essa habilidade concede tanto poder que foi necessário juntar o Byakuya, Toshiro e Zaraki para tentar derrotá-lo, e ainda assim não conseguiram. Em segundo lugar, The Visionary, ou o Visionário, do Graham Tomokes, e essa Shrift tem a capacidade de transformar fantasia em realidade, ou seja, ele possui literalmente o poder da imaginação. Por exemplo, quando ele imagina que o seu corpo é duro como um aço, Zaraki foi incapaz de cortá-lo com a sua Zanpakutou selada. Outro exemplo ainda foi a sua capacidade de criar elementos da natureza, armas, meteoros e até mesmo trouxe espaço para o campo de batalha com a simples imaginação, e isso sem falar na capacidade de curar qualquer ferida, apenas imaginando ela curada. Contudo, a sua maior capacidade é a criação de vida, porque ele pode criar clones de si mesmo para conseguir imaginar coisas mais poderosas, como por exemplo o meteoro que eu mencionei agora há pouco. E isso não é tudo, porque essa habilidade também se mostrou capaz de criar vidas além de seus clones, já que ele foi capaz de criar pessoas diferentes com personalidades e poderes diferentes, como os Quincy's Guan Li e também o Chaz Domino. Contudo, essa habilidade possui uma grande fraqueza: o Grammy precisa ter muito cuidado com o que fala ou imagina, porque caso ele imagine sua própria morte, por exemplo, tudo estará acabado. E por fim, em primeiro lugar, The All Might, ou Todo-Poderoso, do Yhwach e do Jugran Rush Vault, e aqui não poderia ser diferente. O The All Might é o maior poder de Bleach e permite os seus portadores enxergarem todos os futuros alternativos possíveis, algo que permite o Rei Quincy, por exemplo, Yhwach agir de acordo com o seu conhecimento para antecipar situações de combate. E vale comentar que o Jugran tá aqui porque ele e o Rei Quincy trocam de poder quando o Yhwach está dormindo, e aí, enquanto o rei fica com a balança, Jugran é o detentor do The All Might. Além disso, como vocês provavelmente já sabem, a capacidade mais absurda do The All Might é a capacidade de alterar o futuro em qualquer resultado que ele desejar, algo que vimos quando ele colocou armadilhas em sua batalha contra o Ichigo e também quando ele foi capaz de reescrever sua morte 2 vezes. Mas enfim, galera, esse é o meu rank de todas as scripts dos Stanritas do mais fraco ao mais forte. Concorda? Não concorda? Comenta a tua lista e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque eu vou indo nessa, deixa o teu like e se inscreve no canal. Valeu, falou!